Com corpo bonito e autoestima elevada, as cirurgias estéticas são, para muita gente, um sonho de consumo. Mas cuidado, clínicas despreparadas podem tornar o sonho em pesadelo. Deputados já falam em UTI obrigatória. Veja na reportagem da TV Câmara. Quando o assunto é cirurgia plástica, o Brasil fica em segundo lugar no ranking. Perde apenas para os Estados Unidos. Só no ano passado foram 645 mil procedimentos, quase 2 mil por dia, de acordo com o Ibope. Entre as cirurgias estéticas mais comuns, as lipoaspirações. Uma demanda que, se nós não tivermos os cuidados éticos na medicina, pode ser quase infinita. Para tornar esses procedimentos mais seguros, um projeto em análise na Câmara torna obrigatórias as UTIs, unidades de terapia intensiva, nas clínicas de lipoaspiração. Para deputados, o custo desta segurança extra não é mais tão elevado. É basicamente o acompanhamento da função respiratória e da função cardíaca, é tudo que nós precisamos ter numa sequência desse tipo. Os equipamentos hoje são extremamente mais baratos. Manter uma pessoa respirando artificialmente hoje com um respirador é algo extremamente também muito mais acessível. E o custo pequeno que possa acontecer a mais é muito mais econômico quando se trata de proteger uma vida e proteger a reputação profissional de quem trabalha. Essas clínicas podem se consorciar e fazer aí, de repente, um hospital especializado de cirurgia plástica, através de cooperativa de clínicas, para fazer procedimentos. Algumas tragédias envolvendo lipoaspiração ficaram famosas no Brasil pela falta de um outro item: perícia médica. Um exemplo é o caso do ex-médico Marcelo Caron, que, sem habilitação para realizar cirurgias plásticas, foi responsável pela morte de 5 mulheres e deformação de mais de 20 pacientes. Mais recentemente, a jornalista Lanuce Martins, de 27 anos, morreu em Brasília depois de se submeter a uma lipoaspiração em uma clínica particular. Segundo as investigações da polícia, ela também foi vítima da imperícia médica. Para este cirurgião plástico, o problema principal está aí, na capacitação dos profissionais. Se nós temos problemas, talvez os problemas não são relativos às unidades, não são problemas materiais, provavelmente são problemas técnicos. E aí nós temos que pensar aonde é que está o problema técnico. Então, o problema técnico não envolve centro cirúrgico e UTI, envolve muitas vezes formações de profissionais qualificados. O Congresso aprovou em junho. A sanção pelo presidente Lula veio no mês seguinte. E os efeitos da lei já estão em vigor desde 20 de outubro. Estamos falando do Estatuto da Igualdade Racial. Acompanhe na reportagem da TV Senado. Mais de 50% dos brasileiros são negros, segundo dados do IBGE. É a segunda maior população negra do mundo. Só perde para a Nigéria. Mesmo assim, será que o Brasil é um país racista? Existe esse mito de que somos uma democracia racial, mas, na verdade, há uma grande exclusão da população negra. Posso ascender economicamente, socialmente e, mesmo assim, eu ainda vou ser encarada como uma mulher negra e eu não posso estar em espaços de poder como uma mulher pobre, branca, que passa pela universidade. A renda média dos negros é pouco mais que a metade do que recebem os brancos. Enquanto os negros têm em média 7,6 anos de estudo, os brancos têm 9,1. Por causa dessas diferenças, foi criado o Estatuto da Igualdade Racial. Depois de quase 10 anos de discussão, ele sofreu diversas mudanças e foi aprovado pelo Congresso. O Estatuto garante à população negra a igualdade de oportunidades. No ensino básico, obriga o estudo de História Geral da África e da população negra no Brasil. Reconhece o direito à propriedade definitiva para remanescentes de quilombos que estão ocupando suas terras. Garante moradia para a população negra que vive em favelas. Não permite discriminação a religiões de matriz africana e incentiva políticas de inclusão do negro no mercado de trabalho. Tem uma simbologia, o Estatuto,
que será um instrumento muito forte no combate ao preconceito no Brasil. No texto aprovado, o termo raça foi substituído pela palavra cor, porque o relator, senador Demóstenes Torres, entende que geneticamente as raças não existem. Também foram retiradas as políticas nacionais de saúde específicas para negros, a reserva de 10% das vagas de cada partido ou coligação para candidatos negros e os incentivos fiscais para empresas que contratassem trabalhadores negros. Só tiramos os absurdos que podem levar ao enfrentamento do negro contra o branco, contra o mestiço, contra o índio. Para que isso? Nesse momento também nós temos que entender que demos um passo e daremos outros passos nessa longa caminhada até que a legislação represente efetivamente aquilo que quer o conjunto do movimento negro brasileiro. De todos os pontos retirados do Estatuto da Igualdade Racial no Senado, o que gerou mais protestos do movimento negro foi a retirada das cotas raciais nas universidades públicas. A reserva de vagas para negros é tema de um outro projeto em discussão no Senado, exclusivo sobre o assunto. Mas o movimento queria garantir a aprovação das cotas dentro do Estatuto. A questão principalmente das cotas, a gente sabe que vai ser votado no futuro e que a comunidade negra pode perder em função da correlação de força dentro do Senado. O Congresso perdeu uma oportunidade extremamente significativa de ter sido ousado e aprovado um estatuto na íntegra, né? O Estatuto da Igualdade Racial na íntegra, porque era o mínimo que poderia se fazer após 120 e poucos anos de abolição da escravatura. Cerca de 50 universidades brasileiras têm política de cotas, mas só 2 delas, a Federal do Paraná e a Universidade de Brasília, têm reserva de vagas somente para negros. Antes de adotar as cotas, os estudantes negros da UNB eram apenas 3%. Hoje são 12,5% e daqui a 4 anos vão chegar a 20%. Assim como no Congresso, as cotas raciais ainda dividem a opinião dos próprios universitários. Sou a favor da cota de acordo com a condição financeira da pessoa. Eu acho que esse seria o certo, não cota racial. Totalmente a favor, porque eu acho que é um meio de inclusão dos negros na sociedade. No próximo bloco, você mora ou vai a Natal? Então, programe-se. O Parlamento Brasil abre a sua janela cultural, apresentando a casa onde viveu o folclorista Luiz da Câmara Cascudo.